Este podcast tem o apoio da Portugal Fresh. Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas sobre agricultura. Eu sou Isabel Martins da Vida Rural e hoje estamos na Fruit Logístico, em Berlim, no stand da Portugal Fresh, para falar de agricultura, de parcerias, de sucesso. E tenho comigo três convidados: Gonçalo Santos Andrade, presidente da Portugal Fresh. Olá, Gonçalo. Olá, Isabel, muito obrigado por esta iniciativa aqui em Berlim. O Pierre Silva, que é o diretor de frutas e legumes do Lidl Portugal. Olá, viva, muito obrigado pelo convite. E por último, o Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Menezes, embaixador de Portugal na Alemanha. Como está? Bem, muito obrigado, Isabel. É um prazer estar aqui convosco. Muito bem. Então, apresentados aqui os nossos convidados, Gonçalo, eu começaria por lhe perguntar, até contextualizando aqui um pouco a nossa atualidade. Estamos aqui em Berlim, numa feira onde estamos a apresentar os produtos nacionais, com um conjunto de empresas nacionais, perceber a importância da presença aqui, obviamente, neste certame e contextualizar um bocadinho também com este contexto que vivemos, algo convulso, de protestos de agricultores um pouco por toda a Europa, descontentes, obviamente, com a forma como são tratados politicamente e perceber como é que podemos contextualizar esta questão também que estamos a viver neste momento na agricultura. Muito bem, Isabel. No fundo, a Portugal Fresh vem a esta feira aqui em Berlim, que é um verdadeiro centro de negócios a nível mundial, porque não é só virmos à Alemanha, nós vimos à Alemanha para, no fundo, promovermos a diversidade e a qualidade dos produtos portugueses para compradores de mais de 140 países. Portanto, este realmente é o verdadeiro campeonato do mundo das frutas e legumes. E por isso é bom Portugal estar aqui desde 2011, de uma forma conjunta e organizada, que dá uma notoriedade do país completamente diferente de quando vínhamos antes. Estou-me a lembrar, entre 2000 e 2010 já tínhamos algumas participações, mas eram participações mínimas, e ter um conjunto de empresas com diferentes produtos também dão uma garantia da oferta portuguesa completamente diferente e muito mais atrativa. E por isso, vir à Alemanha é obrigatório se queremos manter as nossas vendas com valor acrescentado para a maioria dos nossos produtos. Não nos podemos esquecer que a Alemanha também é um mercado muito relevante, é o quarto mercado mais relevante para a exportação de frutas, legumes, plantas ornamentais e flores, e isso também só foi possível porque Portugal apostou muito neste evento. E, portanto, nós, por exemplo, em 2015, quando fomos país parceiro desta feira, o mercado alemão era o nono mercado e passou automaticamente para quinto, e neste momento já é o quarto, e isto mostra realmente a importância o reflexo prático destas presenças, não é? Exatamente. E de toda a cooperação, que depois podemos falar mais à frente, das parcerias que temos aqui a nível da diplomacia económica, portanto, a importância que tem a Embaixada Portuguesa, e neste caso o Sr. Embaixador e a equipa da AICEP, que nos ajudam muito também, no fundo, neste fortalecer e neste crescimento das exportações que têm crescido todos os anos. Indo ao encontro da questão que me colocou dos protestos que têm havido a nível europeu e também a nível nacional, em primeiro lugar queria dizer que a Portugal Fresh evidentemente está solidária com os protestos dos agricultores nacionais e europeus e defenderá sempre os agricultores. Estes protestos na União Europeia e em Portugal já eram previsíveis, porque, no fundo, evidentemente que nós achamos que é positivo a União Europeia ser o líder mundial no combate às alterações climáticas, mas que tem que haver um equilíbrio nas ambições. Ou seja, neste momento a União Europeia é responsável por 6,4% da emissão de gases de efeito de estufa, e se não houver acordos fortes com os Estados Unidos, com a China e com a Índia, será muito difícil não termos um resultado que não é desejável. O resultado tem a ver com a ambição do European Green Deal e do Farm to Fork
que vai originar uma diminuição de produção de produtos na União Europeia, produtos altamente seguros, muito controlados, de elevada qualidade, que garantem muita segurança alimentar ao consumidor e um aumento da importação de países terceiros. E isto não é sustentável. Portanto, tinha que haver aqui uma revolta dos agricultores de tentarem transmitir que há um perigo para os próprios consumidores da União Europeia, que evidentemente querem continuar a ter acesso a estes produtos altamente seguros, de qualidade e a preços minimamente acessíveis. E, portanto, esta questão das manifestações, na nossa opinião, não foi uma surpresa. Era expectável. Em Portugal, num contexto muito especial, num contexto em que eu aí tenho que ser muito direto, porque no fundo tivemos uma ministra que não ouviu o setor, que não nos acompanhou, que não nos respeitou e, portanto, houve um desprezo pelo setor agrícola e florestal durante os últimos anos e que é importante que, ainda por cima agora com eleições no próximo dia 10 de março, os agricultores se juntem e consigam que o setor seja respeitado. Um bom resultado destas manifestações é que já tivemos telejornais a abrir a falar do setor agroalimentar e do setor florestal, tivemos vários programas de televisão e da rádio deste setor e essa parte foi muito positiva. No setor das frutas, legumes e flores, evidentemente que nós temos desafios gigantescos, porque nós este ano vamos passar pela primeira vez os 2.200 milhões de euros em cerca de 4 mil milhões de produção. Ou seja, o que é que isto quer dizer? O setor exporta cerca de 55% do que produz. E os nossos mercados mais relevantes é a Espanha, é a França, são os Países Baixos, é a Alemanha e o Reino Unido. E nós, quando vemos um bloqueio a nível de transportes num país como França, nós só conseguimos cumprir com os clientes a nível das entregas em Espanha. Porque nós, para irmos para todos os outros países que utilizamos transporte rodoviário com frio controlado, evidentemente temos produtos transformados, produtos que não precisam, que aguentam bastante tempo, mas também temos produtos altamente perecíveis. Quando nós começamos a incumprir nas horas de descarga, com atrasos de 12 a 48 horas, os clientes nos primeiros dias têm alguma flexibilidade, foi isso que aconteceu nos primeiros 10 dias que ocorreram os bloqueios em França, mas evidentemente que nós temos que perceber, quando os clientes começam a perceber que há atrasos, que há risco das prateleiras começarem a ficar vazias, vão procurar geografias como, por exemplo, o Egito, a Turquia, a Polónia, a Áustria, a Alemanha, que possam substituir os nossos produtos. E isso aconteceu, Gonçalo? Isso para nós estava a começar a acontecer com uma ligeira diminuição das encomendas naquele final daqueles 10 dias e que, portanto, começávamos a correr um perigo muito grande de substituição das importações dos produtos portugueses. Por isso nós referimos sempre que é muito importante haver protestos, mas também é muito importante assegurarmos que a livre circulação de bens e de pessoas na União Europeia se mantenha. Já agora, indo só, que lançou no início do podcast a situação da parceria, da importância das parcerias, evidentemente que nós temos que olhar para toda a cadeia agroalimentar. Mesmo durante a pandemia, eu acho que o setor deu uma enorme lição, desde os produtores, a logística, a indústria e o retalho, nunca pararam, demos sempre a possibilidade dos consumidores terem produtos de qualidade, com segurança alimentar, a preços relativamente acessíveis, e esta parceria com o Lidl é de extrema importância porque o Lidl está presente em muitos mercados e esta parceria que começámos em 2014 permitiu alavancar também as exportações nacionais de vários produtos, como seguramente o Pierre Silva a seguir vai partilhar connosco, mas estas parcerias da produção à distribuição
é o caminho correto para conseguirmos assegurar uma mais-valia ao consumidor. E nós temos que estar sempre preocupados com o consumidor final e, por isso, estas parcerias são para fortalecer e para replicar. Então vou já passar ao Pierre para nos explicar um pouco o impacto que esta parceria, que já tem 10 anos, não é? 2014, disse o Gonçalo, uma parceria já consolidada, o impacto que isto já está a ter a nível da cadeia Lidl, não é? Sim, conforme o Gonçalo disse, iniciamos esta parceria em 2014 e sublinha a importância das últimas palavras do Gonçalo. É fundamental existirem estas parcerias e haver uma segurança para o setor produtivo, haver uma estabilidade e haver uma continuidade. Só assim é que conseguimos também desenvolver e conseguir oferecer os melhores produtos com melhor qualidade ao melhor preço. E, portanto, esse é o nosso foco, é sempre a qualidade em primeiro lugar. Nós, por exemplo, no ano de 2022, exportamos mercadoria de mais de 500 produtores, exportamos cerca de 27 mil toneladas, o que equivale a qualquer coisa como cerca de 1.500 caminhões. Exportamos para 11 países europeus, aqui um bocadinho à semelhança do que o Gonçalo já partilhou. O mercado mais importante, ou não é o mais importante, porque acabam por ser todos importantes, mas o que tem maior peso é a Alemanha, mas já temos também o UK com um peso muito grande, Espanha também com peso grande, França com peso grande, a Irlanda também, e depois estamos em vários outros países, como Luxemburgo, Bélgica. Ou seja, aqui uma cadeia de distribuição abre portas, não é? Exatamente. Que os produtos possam estar noutras geografias também, não é? Exatamente, sim. Esse é o nosso papel, é sermos facilitador entre a produção e os outros países Lidl, junto dos nossos colegas, onde também vendemos ativamente a qualidade dos produtos nacionais. O Gonçalo, no início, estava aqui a tocar num ponto que tinha a ver com as primeiras presenças aqui na feira. Tínhamos meia dúzia de produtores com meia dúzia de produtos, não é? Assim, simplificando. Esta diversificação, no fundo, que é isso que o Gonçalo estava a dizer, da oferta dos hortofrutícolas nacionais, foi decisiva também para este crescimento da parceria, para poder ter um número tão alargado de produtores e de tantas toneladas de hortofrutícolas a serem escoadas para outros países? Sim, sem dúvida. Nós, conforme o Gonçalo também referiu, o crescimento tem sido orgânico. Nós iniciamos este projeto ou esta parceria com a exportação de melancia e depois de pera roxa, e atualmente já exportamos uma Primeiro série... melancia antes da pera rocha. Exatamente. Só isso já é uma particularidade, sim, não é? Sim. Pronto, achamos que na altura era o que faria mais sentido, até também para aprendermos e para conseguirmos perceber o que é que era necessário. A logística é aqui um ponto muito importante, além da qualidade dos produtos. A logística é também um ponto importante que nós conseguimos, de facto, melhorar com os produtores e com os fornecedores e conseguimos evoluir nos últimos anos. Por exemplo, nós começamos com melancia e pera rocha. No ano de 22 exportamos desde fruta de caroço, frutos vermelhos, a pera rocha, melões e melancias, castanhas, Portanto, abriu francamente o leque, abóboras, exatamente. Já temos um leque muito vasto e que de facto reflete a qualidade que os nossos produtos têm e o sucesso que eles têm feito, porque este crescimento só é possível quando temos consumidores satisfeitos e clientes satisfeitos. E acha que esse ponto em que tocou na qualidade é o fator distintivo? É claramente o fator distintivo. Nós distinguimos e temos que nos distinguir pela qualidade, até pelo nosso posicionamento geográfico e os custos logísticos associados a esse posicionamento e mesmo a questão do tempo de transporte, que naturalmente para nós, ou para a produção nacional, é sempre um bocadinho superior à mercadoria de Espanha, de França ou mesmo da Polónia ou de outras origens, e portanto a qualidade é aqui de facto o fator distintivo. Mas compensa, não é? Sim, mas é o fator distintivo e tem que ser, além de ser o nosso foco Lidl, é também e deve ser o foco da produção nacional para conseguir continuar a crescer. Há pouco estava a dizer que melhorou muito a parte logística, não é? Sim. Fruto também desta parceria convosco. Essencialmente estamos a falar de quê? Em que é que nós evoluímos
nesta parte logística? Ganhamos experiência e conseguimos, de facto, também profissionalizar ou conseguir, de facto, sermos muito mais eficientes nos caminhos logísticos. E isso começou por reconhecer a importância que o facto de termos uma logística que chega a horas, que cumpra com as temperaturas, etc., que cumpre com todas as condições necessárias, é tão importante como ter um produto de qualidade. Porque não nos podemos esquecer que a qualidade com que o artigo sai também tem que ser a qualidade com que o artigo Tem muito a ver com a logística, naturalmente. Exatamente. E o nosso papel só termina quando o consumidor consome os nossos artigos. E, portanto, o nosso papel passa por garantir a qualidade durante esta cadeia toda. Portanto, precisámos ter uma logística alemã e já estamos a começar a ter, é isso? Sim, já temos. Temos por parte dos nossos produtores e fornecedores, conseguiram de facto montar uma operação logística que nos oferece muitas garantias. Muito bem. Então agora, se calhar, vamos ouvir falar um bocadinho como é que também a diplomacia económica pode ajudar nesta lógica de parceria. Francisco Ribeiro Menezes, já tem aqui alguma endurance, eu diria, na relação com os produtores nacionais, não é? Até de outras geografias onde também já esteve como embaixador. Como é que olha para este papel da diplomacia económica? Que importância é que ele pode ter para dinamizar estas parcerias e abrir portas aos produtos portugueses? Sim, senhora. Muito obrigado outra vez e saudando estes colegas de podcast. E começava precisamente por aí. O que se passa é que, no meu caso, a relação com o Portugal Fresh já tem praticamente uma década. Começou quando eu fui colocado em Madrid e aí coabitámos alegremente ao longo de meia década e aqui desde 2020. Portanto, já lá vão 4 anos, tivemos um interregno da pandemia, mas essa parte da diplomacia económica é crucial. Quem representa tem de saber o que está a representar e quem está a representar. E a partir daí tudo se torna mais fácil. A Alemanha é um caso muito especial porque é um país que parece quase ainda de tradição medieval. É um país de feiras. As feiras organizam-se, vão-se especializando, vão-se distribuindo pelo país e continuam a servir de polo de agregação e de convergência de gente que vem de todas as partes. Esta feira de Berlim é absolutamente extraordinária pela sua dimensão, pelo número de participantes, pelo número de países representados e por aquilo que representa de investimento para as distintas associações que se vão juntando a ela. Mas, primeiro ponto, relação de confiança e de conhecimento. Segundo, nós podemos e devemos estar disponíveis, falo da Embaixada e falo da ICEP, e creio que a relação entre as duas instituições é excelente. Nós temos o dever de conhecer o mercado, de perceber as especificidades do mercado. Para mais num país como este, que tem 16 Estados federados com realidades muito diferentes, que tem mais de 83 milhões de pessoas, nós temos de ser capazes de explicar como funciona o enquadramento jurídico, as circunstâncias económicas, as tendências dos consumidores, o que é que está no pipeline das decisões políticas e administrativas, quais são as contingências. Há pouco falava-se no levantamento dos agricultores em França e o impacto que isso teve. Aqui na Alemanha houve uma contestação muito grande que em rigor ainda não acabou. E que tem outros motivos imediatos, mas é verdade que subjacente a isso está um descontentamento do setor por alguma espécie de secundarização a que se viu votado ao longo dos últimos anos. Depois temos a possibilidade de, como agentes de diplomacia económica, não só acompanhar estas feiras,
como ajudar na identificação de interlocutores, na sedução desses interlocutores, sejam empresas de menor dimensão, e aqui tem que se entender que as empresas de menor dimensão na Alemanha, o Mittelstand, equivale a muito grandes empresas em Portugal. Temos de perceber que é possível forjar parcerias, que é possível interessar a distribuição alemã, os vendedores alemães e os consumidores alemães por aquilo que nós fazemos. Nesta área hortofrutícola e das flores, sabemos que Portugal tem vindo a granjear uma imagem de grande qualidade, de grande prestígio. O facto de haver muitas empresas alemãs, noutras áreas mesmo, a operar em Portugal, a partir de Portugal, faz com que a imagem do país seja positiva. O facto de termos estes, eu não sei como é que isto se chama, estes imensos letreiros, sim, com Portugal em vermelho e fundo branco, chama muito a atenção. Mas nós temos uma história muito positiva para contar, e quando há essa história positiva para contar, parece-me evidente que o trabalho da diplomacia económica se torna mais fácil. Mas é por isso que nós estamos. E estamos também para ajudar empresas em concreto, com dúvidas em concreto, com ações concretas de promoção que queiram fazer, e isso dentro das nossas possibilidades e com a nossa rede diplomática e consular, aqui estamos para isso e fazemos com o gosto de sempre. Em concreto, isso requer da sua parte mais do que o estudo e o contacto nas feiras com as empresas, requer ir aos locais, conhecer as empresas, conhecer as explorações, fazer esse tipo de prospecção, digamos assim? Sim, a vida de um embaixador não é muito... Não é fácil, mas é fascinante, e eu dificilmente trocaria esta profissão por outra. E faço isto com muito gosto, e creio que, de algum modo, todos nós somos patriotas, porque senão não estaríamos aqui a fazer isto. Mas, sim, sempre que possível gosto de visitar não apenas as feiras, mas ter contacto com as associações empresariais dos distintos setores, com a Federação das Câmaras de Comércio alemãs aqui em Berlim. Temos uma relação extraordinária com a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa em Lisboa e no Porto. Dou-lhe um exemplo: durante a pandemia que nos atingiu a partir da primavera de 2020, uma das coisas que a Embaixada fez foi: nós não podemos ir aos sítios, então vamos mapear a presença das empresas portuguesas na Alemanha. E todas as semanas fizemos variadíssimas reuniões por Teams. São palavras que entraram no nosso léxico na altura: Teams, VTCs, videoconferências. Falámos com praticamente todas as empresas com alguma expressão aqui na Alemanha, para as conhecer, para as ajudar e para as ter identificadas no nosso radar. E todas as semanas tivemos uma reunião com os responsáveis da Câmara de Comércio e Indústria, a SILA, em Portugal. E isso permitiu-nos fazer a monitorização dos fluxos, saber o que é que estava a avançar melhor, o que é que não estava a avançar, quais os setores mais atingidos pela pandemia e quais os setores que tinham conseguido dar a volta à situação e continuar a fazer com que a economia portuguesa se internacionalizasse ao ponto a que chegou agora. Portanto, o tempo é sempre pouco, há outro tipo de obrigações. Mas há de facto um nível de contacto grande. Há um nível de contacto que eu qualificaria de grande. Sempre insisto entre nós e é isso. E permite ter esse conhecimento, e é mais fácil depois o tal storytelling que falava, não é? Contar as histórias da Portugalidade. Não tenho a mais pequena dúvida, e insisto, o facto de a relação luso-alemã ser tão densa faz com que a própria presença de alemães e de empresas alemãs em Portugal contribua para o reconhecimento da marca Portugal aqui na Alemanha. Isso é muito, muito, muito importante. Muito, muito interessante. Pierre, queria voltar a si.
porque estávamos aqui há pouco a falar nesta questão da diversificação, da qualidade e tudo isso. E queria perguntar-lhe se, de algum modo, as certificações de origem, que é algo que nós cada vez damos mais importância, não é? Portanto, a marca dos terroirs e a origem dos produtos são importantes também nas vossas escolhas quando olham para os produtos nacionais. Sim, de facto são muito importantes. Nós, em Lidl Portugal, em 2011, em plena crise, tomou uma decisão estratégica que foi a de ter no sortido que oferecemos na altura aos nossos clientes, de forma permanente e como artigo de oferta principal, artigos de origem geográfica certificada, nomeadamente maçã de Alcobaça, pera rocha do Oeste, citrinos do Algarve, e portanto esta foi uma aposta numa altura em que eventualmente a disponibilidade financeira era menor, mas em que nós também sentimos que os consumidores começaram a olhar mais, os consumidores nacionais começaram a olhar mais para os artigos nacionais e para a qualidade de artigos nacionais. Mas foi num ponto interessante, portanto, o consumidor nacional, mas o consumidor internacional reconhece esta origem, ou seja, para ele é importante que a laranja seja do Algarve? Sim. Sim? Já lá ia, ou seja, é muito importante porque esta questão não é só uma certificação, é o facto de a laranja, quando é plantada no Algarve e é cultivada no Algarve, tem uma qualidade superior devido à localização geográfica e, portanto, de facto, é isso que dá uma importância e dá uma qualidade acrescida aos artigos de origem certificada. A pera rocha, a mesma coisa, e, portanto, para nós é muito importante, não só no mercado nacional, mas também no sentido de exportar estes artigos, que os artigos tenham esta certificação e sejam cultivados nestas áreas geográficas. Isso implica alguma comunicação junto desses targets, dessas geografias? Ou seja, para nós é muito direto que a laranja do Algarve tem uma qualidade intrínseca, não é? Até porque é uma região que nós sabemos que pode dar essas características da doçura e do sabor da laranja. Mas o consumidor internacional reconhece isso ou o Lidl tem que fazer um trabalho também de comunicar essa origem, o porquê dessa origem? Sim. Eu diria que são os dois importantes, porque em primeiro lugar é importante que o consumidor queira experimentar para depois voltar a consumir. E portanto, de facto, nós e no Lidl, o Lidl quando vende nomeadamente a laranja, vende como artigo premium e portanto acrescenta transmite ao consumidor que de facto aquela laranja tem um sabor diferente. E eu posso também partilhar aqui mesmo entre os colegas que estão aqui na Alemanha a trabalhar, que são ávidos consumidores da nossa laranja, que é a laranja que preferem de longe, porque de facto tem uma qualidade acrescida. Certo, portanto daí essa importância também. Pegando aqui um bocadinho nestas questões da certificação, e como falámos aqui no início do podcast, o Gonçalo estava a falar um pouco destas questões da sustentabilidade, que estão completamente na ordem do dia, e se calhar até de uma forma muito exacerbada. Queria perguntar-lhe se a cadeia Lidl também privilegia alguns modos de produção, ou seja, neste momento vocês estão muito mais atentos à forma como os produtos são produzidos, existem já também certificações a que vocês obrigam, para além daquilo que já é mais óbvio, das Global Gaps, não é? A este nível da sustentabilidade? Sim, para nós é fundamental oferecermos aos nossos clientes uma produção segura e sustentável. Isto começou com a questão do Global Gap, como já referiu, ou seja, todos os nossos produtos são certificados em Global Gap, que é uma produção sustentável. Além dessa produção sustentável ou desse referencial de produção, temos também todos os nossos produtores têm que ser certificados num modelo de certificação de responsabilidade social, seja GRASP, seja um equivalente, Rainforest Alliance, e, portanto, todos os nossos produtos também têm uma certificação de responsabilidade social, que hoje mais do que nunca é fundamental, consideramos que é fundamental, e no final do ano passado também
avançamos com outro tema que tem sido e que vai ser um tema fundamental no futuro, que é a questão dos recursos hídricos. E, portanto, estamos a pedir aos nossos produtores que avancem com a certificação SPRING ou uma certificação equivalente dos recursos hídricos, porque de facto tem sido tematizado já no passado e acreditamos que vai ser um tema fundamental no futuro, até para a sustentabilidade e para a sobrevivência do próprio setor e para conseguirmos continuar a oferecer os artigos nacionais, seja em Portugal, seja para os países do mundo. Muito bem, Gonçalo. Voltava a si, para perceber um bocadinho, já vemos aqui este papel importante das parcerias, quer do lado da distribuição, quer do lado da diplomacia. Temos aqui margem para crescer ainda mais, para dinamizar ainda mais estas parcerias, de forma porque a Portugal Fresh também tem a ambição de continuar a crescer, não é? E todos os anos vai colocando a fastia um pouco mais alta. O que é que nós temos que fazer? Que desafios é que temos pela frente para conseguir chegar a esses objetivos? É assim, com o que aqui já falámos, também já percebemos um bocadinho quais são os grandes desafios do setor. Evidentemente que há espaço para crescer, porque no fundo nós temos a procura pelos nossos produtos. Ou seja, quando o consumidor quer cada vez mais dietas equilibradas, saudáveis, com produtos com segurança alimentar, nós vemos aqui alguma perspectiva de crescimento, porque o consumidor cada vez mais utiliza os produtos que nós produzimos para fazer parte da sua alimentação. Não nos podemos esquecer que a própria demografia mundial está a aumentar. Em 2030 vamos ter 8,5 mil milhões de consumidores, em 2037 9 mil milhões, ou seja, neste período de 12, 13 anos é o maior crescimento em termos percentuais até 2100 são estes próximos anos e, portanto, a intensificação da procura dos nossos produtos vai ser superior. O que é que nós precisamos de fazer? Como o Pierre agora referiu, a questão da água é fundamental. Nós estamos na Alemanha. Quase ninguém deve saber que a precipitação anual em Portugal é superior à Alemanha. E, portanto, o problema de Portugal não é falta de água. O problema de Portugal é não ter uma rede nacional de água que permita reservar e transportar a precipitação que no centro e norte do país ocorre de uma forma, ainda podemos dizer, abundante, embora nós não queremos tirar água a ninguém. Nós queremos da água que é desperdiçada e que não tem utilidade nas geografias portuguesas onde ocorre maior precipitação, aproveitar 2 ou 3% da água que é desperdiçada para o mar, para no fundo termos uma rede nacional da água que permita geografias como, por exemplo, o Algarve, o Sudoeste Alentejano, que já estão a enfrentar enormes desafios, aproveitem a oportunidade de mercado que existe, porque a oportunidade de mercado existe e Portugal tem condições de clima excepcionais para aproveitar essa oportunidade. Agora, se nós não aproveitarmos, alguém irá aproveitar. E, portanto, nós, mais do que estudos, precisamos de obras e precisamos de soluções para os agricultores portugueses conseguirem fazer a utilização da água para produzir alimentos. Muitas vezes estamos sempre com a conversa de a agricultura utiliza água a mais. Não, a agricultura tem que ser o setor que mais água utiliza, porque nós utilizamos água para a produção de alimentos e, portanto, é natural que tenhamos uma maior necessidade de utilização da água. Mas nós temos que preparar os nossos negócios do mercado para a produção. E havendo mercado e havendo procura, por exemplo, o mercado alemão também é um excelente exemplo. Nós, em 2022, exportámos 164 milhões de euros para a Alemanha, que representou 8% das nossas exportações totais. De janeiro a novembro de 2023 já passamos, ou seja, temos 165 milhões já exportados.
dá uma média de 15 milhões de euros por mês. Já agora, só para curiosidade, os produtos mais exportados para a Alemanha é o tomate processado, que representa de cerca de 52 milhões de euros, que são cerca de 32% do valor exportado para a Alemanha, seguido logo da framboesa, com 51 milhões, 31%. Ou seja, estes dois produtos são 63% das exportações para o mercado alemão. E, portanto, nós temos é que fazer decisões no país do que é que queremos. Temos que fazer escolhas. É outro tipo de parcerias, não é? E são outras parcerias. Agora, este género de parceria que foi feita com o Lidl tem que ser fortalecida, replicada também para outros países e também, evidentemente, termos outros parceiros a nível quer da indústria, quer do retalho, para conseguirmos melhorar a remuneração dos produtores nacionais. Muito bem, então, como o nosso tempo já está aqui a entrar em derrapagem, mas eu ainda queria aqui uma última questão, queria voltar aqui ao Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Menezes, fazendo aqui um wrap-up disto tudo que tivemos a falar, quais são para si os fatores distintivos também aqui dos nossos produtos, encaixando-os um pouco naquilo que também conhece sobre aquilo que é o consumidor alemão, não é? Ou seja, como é que nós podemos então ultrapassar este desafio de crescer nas nossas exportações, face a um consumidor alemão que tem determinadas características e aos desafios todos que temos pela frente. Muito bem e muito rapidamente. Uma ligeira marcha atrás para lhe acrescentar um fator específico da Alemanha em relação a Portugal. A presença de uma comunidade portuguesa significativa, muito bem enraizada, mais concentrada na parte ocidental do país do que na parte oriental, mas gente muito boa, gente de trabalho, de indústria, com grande capacidade empreendedora. Há vários grupos de distribuição portugueses a operar na Alemanha, com cadeias logísticas muito bem montadas, e sendo a comunidade respeitada que é, isso também contribui não apenas para o volume das importações, mas para a difusão da própria imagem do país, e eu queria que isso ficasse registado nesta ocasião tão importante. Quanto àquilo que é o distingo dos bens portugueses, eu creio que foi praticamente tudo dito. Nós estamos aqui a falar de consumidores muito inteligentes, muito exigentes, com preferência pela qualidade. Há tendências interessantes, cada vez mais gente quer comprar refeições feitas. É um consumidor muito judicioso, que não gosta de comprar por atacado, que gosta de comprar para satisfazer as suas necessidades mais imediatas. Não se faz muito stocking em casa porque não é preciso. Daí também a necessidade de ter cadeias logísticas que permitam que os bens chegam com o ritmo necessário. Há preocupações com a longevidade dos bens, seguramente com a certificação dos bens. Os alemães adoram a etiqueta bio, e o bio vale logo mais entrada no mercado e possivelmente um markup no preço, porque são mesmo coisas a que atribuem muita atenção e, portanto, eu acho que por esse lado nós sabemos o que é preciso fazer, tendo presente, nota final, que a Alemanha não se encontra num período bom da sua atividade económica, acabou o ano em recessão, tem condições para reacelerar, começou a debelar de forma sustentada o problema que houve com a inflação. Mesmo assim, o simples facto de ter regressado o IVA da restauração de 7% para 19% fez com que no setor da restauração houvesse alguma quebra. Isto significa que também os restaurantes vão, se calhar, comprar um pouco menos e sabendo que há uma crise de confiança no tecido económico e empresarial alemão. Mas isso é um fenómeno que eu creio ser conjuntural
A estrutura básica da economia alemã continua a ser a da maior economia da Europa e, portanto, seguindo as pistas que aqui foram dadas e o trabalho de todos estes anos, não tenho a mais pequena dúvida de que é possível crescer a este ritmo ou, eventualmente, até quando o vento regressar às velas da economia alemã, crescer um pouco mais depressa ainda. Muito bem, Pierre, vou terminar consigo, pegando aqui um bocadinho nestes ventos do norte e nestes 7 mares todos que já falámos. É aqui uma private joke para o Sr. Embaixador. E perguntar-lhe se também considera que há condições para crescer dentro desta parceria com o Lidl. Faça tudo o que falámos e os desafios todos que temos pela frente. Claramente, nós estamos bastante otimistas para o futuro e acreditamos que vamos continuar a reforçar esta parceria, à semelhança do que temos feito nos últimos anos, a introduzir, a fortalecer e a consolidar os artigos que exportamos atualmente e sempre atentos a novas oportunidades e a tentar que essas oportunidades, aproveitar essas oportunidades e aumentar estes números e a reforçar a parceria acima de tudo. Muito bem. Com a produção nacional e com Portugal Fresh. O nosso tempo escutou. Dizer-vos que foi um gosto falar convosco e refletir mais uma vez sobre todas estas questões. Vamos ter mesmo que ficar por aqui. Novamente, já com cheirinho a sopa, começa a ser um clássico nestes podcasts que gravamos ao vivo aqui nas feiras com a Portugal Fresh. Mais uma vez agradecer a vossa presença, foi um gosto falar convosco. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O Agricultor fica por aqui e já sabe que pode continuar a acompanhar a atualidade agrícola no site da Vida Rural, na newsletter, redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo Agricultor. Este podcast tem o apoio da Portugal Fresh.